Bem-vindo, meu nome é Thiago Tesophos e nesse vídeo eu irei responder uma dúvida frequente entre os meus alunos: como trocar o personagem sem perder as animações do template de terceira pessoa. Beleza, nós queremos trocar o personagem e não queremos perder as animações. Mas quais são essas animações que vêm no template? Nós temos a que dá para ver nesse momento, que é dele respirando, que ela é chamada de idle, que é uma animação de quando o personagem está parado. Ele tem a animação de pulo e também tem a animação dele se movendo. No caso, a animação dele se movendo, tem tanto a animação dele andando como a dele correndo, e ele faz essa transição automaticamente. Mas onde eu consigo ver os assets que representam essas animações? Basta eu vir aqui na pasta raiz chamada Content e olhar as pastas que vieram com o template. Uma delas é a que representa o nosso personagem, ou melhor, o nosso modelo, que é o manequim. Se eu entrar nela, eu tenho duas pastas. Uma do character, que são o modelo, a textura, os materiais do personagem, e a pasta de animações. Aqui eu posso reparar que eu tenho 3 tipos de assets dentro dessa pasta de animação. Mas como é que eu sei disso? É só olhar essa tarja, essa barra aqui embaixo dos assets. Nesse caso aqui, esses assets têm a barra verde, esse daqui tem um laranja claro e esse tem um laranja mais escuro. Cada cor diferente representa um tipo de asset diferente. Essa que tem a barra verde são os assets padrões de animação. Se eu entrar em qualquer um deles, clicando 2 vezes, eu vou conseguir dar play na animação e olhar como ela funciona, olhar o personagem animado. Se vocês repararem aqui embaixo, eu tenho outros com a mesma cor verde, que são as outras animações. Eu posso clicar 2 vezes para trocar entre elas e ver qual animação eu quero que rode. Deixa eu fechar aqui esse editor. O segundo tipo de asset que eu tenho aqui, que é esse laranja claro, ele é o de transição, entre a animação de idle, a animação de andando e a animação de correndo. Eu consigo ver, se eu segurar o Shift e mover meu mouse, eu consigo ver que conforme a velocidade vai aumentando, o personagem vai aumentando, ele vai trocando a animação, ele vai fazendo uma transição entre a animação dele parado, respirando, a animação dele andando devagar, né, e a animação dele correndo. E o último tipo de asset aqui é o de animação de blueprint, ou seja, é o que define quais momentos as animações vão estar tocando. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho tanto o Event Graph, que é onde eu defino os códigos básicos, as informações relacionadas a variáveis, informações que essa blueprint precisa para definir em que momento tocar qual animação, e eu tenho aqui o Animation Graph também. No Animation Graph, ele tem a seção aqui de State Machine, que é a máquina de estados, ou seja, é um sistema que define em que momento cada animação vai ser tocada. Se eu entrar nela, eu consigo ver que eu tenho o estado aqui idle/run, ou seja, parado correndo, no caso, que ele está basicamente pegando a minha velocidade e trocando a animação aqui baseada na velocidade. Como eu já tinha aquele asset que faz essa transição, tudo que ele precisa fazer aqui é passar o valor da velocidade do personagem para esse asset, e o asset naturalmente vai saber qual animação ele deveria estar tocando. Se vocês repararem aqui, na minha viewport, o meu personagem está parado, obviamente porque eu não estou dando play no jogo, né? Então ele não está recebendo nenhum input de movimento, e por causa disso ele está tocando a animação de idle. Assim como eu tenho esse estado de idle e correndo, eu tenho também os estados de pulo, que se o jogador apertasse o botão de pular, ele ia conseguir receber esse input e trocar baseado em qual momento do pulo ele está rodando. Mas como é que eu associo essas animações ao personagem? Que nesse caso aqui o personagem padrão já vem funcionando. Vou voltar aqui para a pasta da Content e eu vou procurar a pasta que está blueprint do meu personagem, que fica nessa pasta aqui, ó, Third Person BP. Vou entrar nela. Eu tenho 2 pastas aqui dentro, a pasta com o mapa, que é onde nós estamos jogando, e a pasta com as blueprints. Entrando nessa de blueprint, eu tenho tanto o meu controle, ou melhor, o meu game mode, como eu tenho o meu third person character.
Se eu entrar no Third Person Character, eu vou conseguir ver aqui na minha viewport, eu vou conseguir ver o meu personagem, e se eu selecionar ele, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver, eu tenho aqui qual é o modelo que ele está sendo usado, que é Skeleton Mesh, e eu tenho também qual é a animação que está usando, ou melhor, qual a blueprint de animação que está sendo usada para definir que animações ele deve tocar. Nesse caso aqui, eu tenho 3 tipos de modos de animação. Eu posso usar uma blueprint de animação, como é o que está sendo usado. Eu posso usar simplesmente um asset de animação, ou eu posso usar um modo customizado. Nesse momento, o padrão do template é usar a blueprint de animação. E qual é a blueprint de animação que ele está usando? É aquela que a gente viu na pasta, que é essa daqui, ó, Third Person, _ AnimBP, e ele tem um underline C também, que é a representação de que é uma classe. No caso, se eu selecionar aqui, ó, Third Person, _ AnimBP, ele já está com ela selecionada. Se eu desselecionar ela, e a princípio, para realizar a mudança, eu tenho que compilar. Então, eu vou compilar e eu posso ver que o meu personagem agora está com os braços abertos. E mesmo que eu dê play, ele não vai estar rodando as animações. Ele vai estar andando simplesmente na T-Pose, que é o formato padrão do modelo. Sabendo onde se encontra a blueprint do personagem, eu posso vir nela, selecionar o meu modelo e simplesmente trocar qual Skeleton Mesh eu estou usando. Mesmo que eu esteja com a blueprint de animação selecionada e o personagem animado, se eu trocar ele para um modelo diferente, ele vai ignorar as animações. Nesse caso aqui ele até removeu qual é a blueprint de animação selecionada, mas mesmo que eu selecione e compile, ele vai ignorar, porque o esqueleto desse personagem não está associado com essas animações. Antes de eu mostrar como associar o esqueleto, eu vou mostrar onde eu consegui esse personagem. Vindo aqui no Launcher da Unreal, existe uma seção chamada Marketplace, que é basicamente um mercado. Ou seja, é um local onde pessoas podem colocar pacotes de recursos para serem vendidos. Mas também existem muitos pacotes que são liberados gratuitamente. Existe aqui uma seção chamada Free, ou seja, gratuito, que a própria Epic Games liberou incontáveis pacotes dos jogos delas, totalmente gratuito. Todo mês, a própria Epic escolhe alguns pacotes da loja e libera gratuitamente para as pessoas. E existe uma seção dos assets que são totalmente gratuitos para sempre. O pacote que eu estou usando, ele se encontra aqui no Epic Games Content. Existem vários pacotes relacionados a jogos da Epic, e um dos jogos, um dos pacotes, que é o do jogo que eu estou usando, é esse do Infinity Blade aqui. No caso, se eu for rodando pelas abas, eu vou acabar achando o pacote que eu quero. Para facilitar aqui e encontrar um pouco mais rápido, eu vou simplesmente vir aqui no Search e vou digitar Infinity Blade, que é o nome do jogo. Que aí ele vai mostrar só os pacotes que realmente são daquele jogo. E, como vocês podem ver aqui, eu já tenho vários que dá para usar. No caso, o que eu estou usando é esse daqui, ó, Infinity Blade Warriors, que são os personagens do jogo, né? São os guerreiros do jogo. A princípio, existem vários personagens bem interessantes. Ó, o que eu estava selecionando lá é esse Warrior aqui. O da intro é esse guerreiro aqui que se chama Tusk. E como é que eu adiciono isso ao meu projeto? Muito simples. Tem um botão aqui, que é o botão de pegar esse pacote, e quando você clica nele, ele muda para ele vai fazer o download. Quando ele terminar de fazer o download, ele vai mudar para esse botão aqui, ó, Add to Project. Que basta clicar nele e escolher qual projeto você quer. No meu caso aqui eu só tenho um projeto, que é o projeto que eu estou usando para ensinar essa aula. E depois, com ele selecionado, clique em Add to Project. No meu caso aqui, ele deu essa mensagem de erro dizendo que já existe esse pacote dentro do meu projeto. No caso de vocês, essa mensagem não vai acontecer. Ele simplesmente vai adicionar os assets ao teu projeto. Eu vou cancelar aqui, já que o meu já tem os assets. E eu posso simplesmente voltar. E se vocês adicionarem um pacote como esse, vocês vão ter os mesmos personagens ou os personagens que existirem naquele pacote, né?
A princípio, então, eu estou com o meu personagem e ele está com a T-pose básica aqui do modelo. Como é que eu faço para associar esse personagem com as animações do template? Primeiramente, eu preciso descobrir onde que está o asset desse personagem. Basta eu vir na minha pasta Content, mais uma vez, e reparar aqui que uma das pastas que eu possuo se chama Infinity Blade Warriors, que é exatamente o nome daquele pacote que eu peguei lá no Marketplace. Entrando nele, eu tenho a pasta com character e eu tenho a pasta com mapas. Se eu entrar na pasta dos personagens, eu vou conseguir encontrar aqui vários personagens diferentes. Essa também é uma boa maneira de me ajudar a escolher qual personagem que eu quero colocar no meu jogo, né? Qual personagem que eu quero fazer essa troca. A princípio, no meu caso aqui, eu já escolhi o Warrior, mas se você ainda não tiver escolhido, basta olhar aqui os personagens. Se quiser dar uma olhada melhor, pode entrar nele clicando 2 vezes. Ele vai precisar compilar, se for a primeira vez abrindo, compilar os materiais, mas depois ele vai mostrar aqui a aparência tranquilamente. Depois que você escolheu o seu personagem e fez a troca lá na Blueprint, vindo aqui na pasta, eu tenho que fazer uma associação com o esqueleto. Por quê? Se eu simplesmente entrar aqui nesse esqueleto, eu vou reparar que as únicas informações que eu possuo aqui são realmente os ossos. Se eu olhar aqui em cima a tabela de abas, eu tenho só o esqueleto, que são realmente os ossos, e eu tenho a mesh, que é o modelo, que é a mesma coisa de eu ter aberto diretamente um dos modelos que eu já tenho aqui no meu projeto. Se eu for procurar o esqueleto do personagem padrão do template, deixa eu voltar lá no manequim, ele está em Character, Mesh, e aqui, além do modelo, eu tenho também o esqueleto. Se eu entrar no esqueleto dele, eu vou poder reparar que eu tenho agora 5 abas aqui. Além da aba do esqueleto e da aba do Mesh, que é o modelo, eu tenho também uma aba com as animações e eu tenho também uma aba com as blueprints, que é aquela blueprint de animação, e a última aba eu tenho a aba aqui com um asset de física. A princípio, o que é relevante para o nosso caso é a aba de animação e a aba de blueprint. Por quê? Porque isso significa que esse esqueleto, especificamente, é o que está associado com essas animações e com essa blueprint de animação. Deixa eu fechar aqui essas abas. Então, o que significa? Isso significa que, mesmo que eu esteja usando o meu modelo desse guerreiro, o esqueleto que eu quero usar para ele poder ter as animações do template é o esqueleto que vem com o template, que é esse esqueleto aqui, Unreal 4 Mannequin Skeleton. Então, como é que eu faço para associar o modelo do guerreiro aqui com esse esqueleto? Vou voltar lá na pasta dos personagens do Infinity Blade e vou encontrar o meu modelo, que no caso é esse Warrior aqui, só confirmando, cliquei 2 vezes e vi que é o mesmo modelo. Vou clicar com o botão direito em cima dele e eu tenho uma opção aqui chamada Skeleton, que eu tenho tanto a opção de criar um novo esqueleto, que não é o que eu quero, como eu tenho a opção aqui de associar esse novo esqueleto, Assign Skeleton. Se eu selecionar essa opção, eu vou encontrar 3 esqueletos, que são os 3 esqueletos que eu tenho no meu projeto. O Infinity Blade vem com 2 esqueletos diferentes. O que eu tenho aqui já, que é esse SK underline Mannequin underline Skeleton, e o da Unreal 4, que é o padrão do template de terceira pessoa. Uma coisa interessante se vocês repararem, quando eu estou com esse manequim da Unreal 4 selecionado, tudo está branquinho. Por quê? Isso significa que eu tenho os mesmos ossos no esqueleto atual dele, que é esse daqui, SK Mannequin, são os mesmos ossos que eu tenho no manequim da Unreal. Se eu estivesse tentando associar com um esqueleto que não tem os mesmos ossos, por alguma razão eles foram deformados ou eles têm ossos diferentes, dependendo do tipo de personagem que você está fazendo. Isso pode acontecer, isso é bem comum. Por exemplo, um personagem quadrúpede, ele não vai ter os mesmos ossos que um personagem ser humano, um personagem bípede padrão. Então, se vocês repararem aqui, ele está me dizendo que os ossos não existem, ele não está encontrando esses ossos, está tudo vermelho. Nesse tipo de situação, você não vai conseguir associar os 2 esqueletos, ou seja, você não vai conseguir fazer a transição das animações facilmente.
Mas como no nosso caso, o nosso personagem é bem semelhante ao modelo da Unreal, ou seja, ele é um ser humano, ele tem o esqueleto exatamente igual, então se eu simplesmente selecionar o esqueleto da Unreal, que é esse Unreal 4 Mannequin Skeleton, e aceitar a conversão, ó, ele está dando a mensagem, está dizendo que eu preciso salvar. Vou clicar aqui no Save All para garantir que está tudo salvo. E vou voltar lá para a blueprint do personagem, para ver se agora eu consigo colocar aquela blueprint de animação e confirmar que o esqueleto está associado. Então eu vou entrar lá na blueprint do personagem, vim na viewport. Ó, se eu reparar aqui, ó, agora o personagem já está se animando, porque eu já estava com a blueprint selecionada. Se eu tiver sem nenhuma blueprint selecionada, ele está na T-Pose. Se eu selecionar a blueprint de animação do template, que é essa third person underline NBP, compilei e agora o personagem está com animação. Por quê? Porque ele está usando o esqueleto do third person. Se eu simplesmente der play e começar a me mover, eu vou ver que está funcionando exatamente do mesmo jeito. Consigo correr com o personagem, consigo pular com ele também, e se eu ficar parado, ele está com a animação de idle, que é a animação de respirando. Basicamente, eu consegui fazer essa troca de personagem sem perder as animações do template de terceira pessoa, porque eu associei o esqueleto do template com o modelo do novo personagem. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida de como fazer algo dentro da Unreal, deixe nos comentários, pois isso me ajuda a escolher quais vídeos fazer. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal e marcar o sino para ser notificado quando sair novos vídeos. Até a próxima!